Bom, galera, estamos aqui, né, continuando a resolução de alguns exercícios sobre propriedades periódicas, tabela periódica, distribuição eletrônica, né, coisas relacionadas a esses assuntos. Então, eu trouxe aqui, né, um exercício 47, é o Q47 da página 66. Opa, voltando aqui. A gente havia resolvido, não, nós temos que resolver esse aqui primeiro. A gente fez esse aqui na aula passada, o último, não é mesmo? E aí agora estamos aqui no Q46, não é isso? Então vamos lá, se situem. É a página 65 do módulo 2, unidade 3, capítulo 4. Tá joia? Então vamos lá, força total, força total. Eu gostaria que vocês aí, né, quem não teve a oportunidade de resolver esse exercício, que tentasse aqui, né, de alguma maneira, após a leitura, tentasse resolver aqui, que de fato é uma coisa que a gente vem falando muito sobre as energias de ionização ou potenciais de ionização, não é isso? Então vamos lá, vamos tentar aí, vamos juntos e vamos fortes. Bom, Q46, PUC Minas. Seja dada a seguinte tabela de energias de ionização, né, de energia de ionização. Então temos essa tabela aqui, os elementos A, B e C, né? A primeira energia de ionização para o elemento a segunda para energia de ionização para o elemento A, a terceira e a quarta. Né? Na verdade, não somente para o elemento A, mas também para os elementos B e C. Não é isso? Então, essa aqui seria a ordem das energias de ionização. Não é verdade? Sim. E o que a gente sabe sobre as sucessivas energias de ionização, né, de um mesmo elemento químico, galera? O que a gente espera que aconteça com os valores dessas energias de ionização? Que elas sempre o quê? Que elas sempre aumentem, não é isso? Então, a primeira vai ser sempre a menor, a segunda maior do que a primeira, a terceira maior do que a segunda e a primeira, a quarta ainda maior do que a terceira, a segunda e a primeira, não é isso? Então, os valores de energia de ionização são sucessivamente crescentes, beleza? Aí ele diz aqui, ó, é correto afirmar que a quantidade de elétrons na camada de valência de A, B e C são respectivamente. Então, turma, a gente tem que analisar aqui, né, fazer a relação entre as energias de ionização que esses elementos estão apresentando e a quantidade de elétrons da camada de valência. Né? O que a gente sabe, o que a gente lembra? Né? Que existe, se a gente for colocar aqui graficamente, né? Vou colocar aqui um gráfico. Né? Aqui a gente coloca, só um minutinho, galera, deixa eu fazer uma mágica aqui. Tchan, 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 tchan. Agora sim, vamos lá. Né? Se a gente for colocar em um gráfico aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta energia de ionização. Vamos colocar aqui para o elemento A, beleza? Eu vou colocar aqui o valor de 100 e vou colocar aqui o valor de 1000, tá bom? Então, nesse intervalo aqui, nós temos 10. Eu não sei se tem 10 aqui, mas vai ter, né, 10 marcações. A primeira energia do A aqui, ó, tá por volta de 118. Vou marcar aqui perto do 100. Já a segunda tá lá no 1091. 1090 e alguma coisa. A terceira, 1600 e alguma coisa, maior ainda. E a quarta lá no 2000 e tralalá. Não é isso? Então, o que a gente pode concluir, galera? Né? Vou colocar aqui. O que a gente pode concluir? Que da primeira para a segunda existe uma grande diferença de energia, né? E o que significa essa diferença de energia aqui? Aquilo que vocês mesmos já sabem, é um gap, é um vão energético, não é isso? Esse gap indica a mudança de camada. Compartilhando a tela. Oi? Não está compartilhando a Parou tela. de compartilhar a Opa, tela. vamos Parou. arrumar isso aqui. Obrigado por avisarem. Muito obrigado. Agora deu certo? Deu. Massa, Sim, obrigado, galera. Que bom que vocês avisaram. Que fui fechar uma outra janela, acabou que o compartilhamento ficou perdido. Então, turminha, o que acontece? Né? Dessa primeira energia de ionização já para a segunda,
tem uma grande diferença de valor. E essa grande diferença de valor que a gente chama de gap de energia acontece por qual motivo? Vocês já sabem disso, vocês já são craque. Fala aí pro seu professor, por que tem uma grande diferença aqui nas energias de ionização para o elemento A? Porque mudou de camada. Aí, ó, falou bonito, porque tem mudança de camada. Ou seja, como é que a gente identifica os elétrons da camada de valência? São aqueles em que as primeiras energias de ionização estão relativamente próximas, não é isso? Então vai ser desse jeito que a gente resolve, porque a pergunta, na verdade, é a quantidade de elétrons na camada de valência de A, B e C. Então vamos identificar isso aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor da canetinha. Para o elemento A, né, o primeiro elemento aqui, ó, elemento A, a gente tem uma energia de ionização de 118, não é isso? Depois, 1091, né? Então, da primeira para a segunda já teve uma grande diferença da energia de ionização. O que a gente pode concluir? Né, que a primeira energia de ionização desse elemento químico já tirou o elétron que ele tinha na camada de valência e mudou de camada. Então, o elemento A ele só tem um elétron na camada de valência. Vou colocar um aqui, ó. Beleza? Um elétron. Agora, o elemento B, vamos lá? A gente tem uma primeira energia, tem uma segunda que é maior, só que é relativamente próxima. A terceira é maior, mas também é relativamente próxima. Só que a terceira já é muito o quê? Já é muito discrepante. A gente sai de 655,9 para 2.767. Ou seja, essas três primeiras energias que eram relativamente próximas, elas correspondem aos elétrons da camada de valência. Vocês estão entendendo isso aí, galera? Então a gente pode com certeza dizer que o elemento B, ele vai ter ali, ó, 3 elétrons na camada de valência. Já o elemento C, galera, o que a gente pode falar sobre o elemento C? O elemento C, ó, tem uma primeira energia de ionização, a segunda energia é relativamente próxima, ó, de 176,3 para 346, né? São valores relativamente próximos. Quando a gente olha a terceira energia de ionização, né, o valor dessa energia já é 1848. Ou seja, é um valor muito maior do que 346,6. Então, com certeza, podemos dizer que aqui, ó, essas duas energias de ionizações mais ou menos próximas, elas referem-se aos elétrons que estão na mesma camada, né? Ou seja, aos elétrons da camada de valência. Então, a gente pode dizer que aqui, ó, nós temos 2 elétronzinhos. Beleza, galera? Então, o melhor gabarito aqui ficou o quê? A espécie A tem 1 elétron, a espécie B tem 3 e a espécie C tem 2. Ah, letra D aqui, ó. Letra D de deu certo, não é verdade? Então, letra D aqui, ó. Um D bem bonito, um D bem sorridente aqui para você. Tá bom? Então tá jóia, galera. Vocês entenderam aqui? Deixa eu ver, tem alguma colocação aqui no bate-papo? Deixa eu ver. Isso, é isso mesmo. Então tá, galera. Então, ó, Q46, letra D, tá bom? Vamos adiante aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Professor, Oi. pode explicar de novo essa parte de como você descobriu quantos elétrons tem? Porque eu não entendi muito bem. Posso, claro que eu posso. Então tá, ouça bem, jovem. Vamos lá, deixa eu apagar aqui essas marcações. Porque nós temos aqui nesse quadro, né, valores para as energias de ionização de 3 elementos químicos. Não é isso? Isso é verdade. Está falando aqui no enunciado, né, que esse quadro mostra aí valores de energia de ionização. Beleza? Então tá. O que acontece? Quando a gente vai prestar atenção em valores de energia de ionização, igual eu havia colocado aqui, ó, nesse gráfico, deixa eu tentar fazê-lo aqui de um jeito que seja mais, né, fique melhor para vocês. Eu vou colocar aqui o valor de 100, vou mudar, na verdade, eu vou colocar aqui um valor de 1000 e vou colocar aqui o valor de 2000, tá certo? O que a gente olha? Eu vou montar esse gráfico olhando para o elemento A, beleza? Então, quando a gente tem o elemento A, esse eixo X aqui, ó, ele mostra a ordem das energias de ionização.
Joia? Vamos lá. Aqui a gente tem as energias de ionização. E aqui a gente tem o valor, né, dessa energia. Aqui é a primeira energia, segunda, terceira e a quarta. E aqui os valores da energia de ionização, certo? De cada uma das energias. Isso aqui, na verdade, é a ordem, né, da energia de ionização. E aqui os valores propriamente ditos de cada uma dessas energias. Quando a gente olha aqui para o elemento químico A, o valor da primeira energia de ionização é 118,5. Então, se aqui é o 100, o 118 vai estar aqui, por perto dessa região. Já a segunda energia de ionização está aqui, ó, em 1091. Né? Então, de 100 e poucos para 1091, teve uma grande diferença. Né? De 1091 foi para 1.600, que seria um valor aqui intermediário entre 1.500, entre 1.000 e 2.000, e depois 2.280, que é um valor ali mais para cima. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Que da primeira energia de ionização, que era aqui por volta do 118, para a segunda, que é aproximadamente 1.100, né, 1091, existe uma grande diferença de energia, não é isso? E a que se deve, né? O que explica essa grande diferença de energia? Isso é explicado porque os elétrons que estavam nesse elemento químico A, né, o primeiro elétron, ele estava em uma camada. Já o segundo elétron que foi retirado, aqui representado por essa segunda energia de ionização, ele com certeza estava numa camada mais interna, né? Vou tentar esboçar isso aqui de alguma maneira. Né? Nós temos aqui 3 níveis de energia. É como se a gente tivesse um elétron na camada mais externa e os outros elétrons em uma camada mais interna. Então, para retirar esse primeiro elétron aqui, ó, você precisa de relativamente pouca energia, certo? Agora, por que a energia ficou tão grande para o segundo? Porque o segundo elétron a ser retirado não estava nessa camada de energia, e sim em uma camada mais interna. Ou seja, esse outro elétron ele estava muito mais atraído pelo núcleo do que o primeiro elétron que foi retirado. Então, toda vez que a gente tem uma grande diferença entre energias de ionização para o mesmo elemento químico, essa grande diferença de energia ela é explicada, né, pela mudança de camada. Retirava-se elétrons de uma camada mais externa, que é essa aqui que eu marquei toda, né? E os outros elétrons de camadas mais internas. E por isso a grande diferença de energia. Como eu percebi aqui, ó, que da primeira energia para a segunda teve um salto energético muito grande, o que eu falei? Opa! Né? Se dessa primeira para a segunda teve uma grande diferença de energia, esse gap que a gente chama, né? Esse vão de energia, esse vão energético, se isso aconteceu, é porque esse elemento químico mudou, né, de camada. Ou seja, na camada de valência dele só tinha um elétron. E por que eu sei disso? Porque só tem uma energia que seja relativamente pequena. Não é isso? A segunda aqui, ó, o 1091, já é uma energia muito grande. Ou seja, está tirando elétrons de uma camada mais interna. Certo? Então tá. Então aqui a gente identifica que tem um elétron na camada de valência. Agora, para o elemento químico B, né, o que a gente percebe? A gente percebe que tem uma primeira energia, que é 138, tem uma segunda, que é 434, ela está relativamente próxima da primeira, e essa de 655,9, ela está relativamente próxima da segunda, não é isso? Então, essas 3 primeiras energias aqui, ó, elas estão relativamente próximas. Agora, veja a quarta energia, 2.767. O valor está muito maior, né? O crescimento foi muito maior. E por que essa energia ficou muito maior do que a terceira, do que a segunda e do que a primeira? Porque essa quarta energia está tirando um elétron de uma camada mais interna. Concorda comigo que os elétrons da camada de valência são os elétrons que estão mais afastados do núcleo? Sim, isso é verdade. Então, por essas 3 energias aqui ó, serem relativamente próximas, a gente conclui que o elemento químico B tem 3 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa.
né? E essa mesma comparação, essa mesma ideia vale para o elemento químico C também. A gente tem uma primeira energia de ionização de 176,3, a segunda de 346, que é relativamente próxima, não é isso? Já a terceira energia de ionização aqui, ó, 1848, ela é muitas vezes maior, aproximadamente 5 vezes maior, né, do que a segunda. Ou seja, da segunda para a terceira, que teve esse gap, isso nos leva a concluir, né, que haviam apenas 2 elétrons na camada de valência do elemento químico C. Tá bom? Tá entendido aí agora? Sim, obrigada. Nada de nada. Então tá, então vamos adiante. Bom, olha só o 47 aqui, ó. Q47, na verdade. Vamos lá. O elemento químico que deve ter maior diferença entre o primeiro e o segundo potencial de ionização é... Galera, é exatamente do gap que esse exercício está falando, não é isso? Né? Aquele elemento que vai ter a maior diferença entre o primeiro e o segundo potencial de ionização, não é isso? Qual desses elementos aqui, galera, vai ter a maior diferença entre o primeiro e o segundo, né, potencial de ionização? Bom, deixa eu começar falando aqui então do magnésio, né? Qual que é a família que o magnésio pertence? Quem já sabe aí de cabeça, hein, galera? Ninguém? O magnésio é da família 2A, não é isso? Eu vou fazer um esboço aqui da tabela periódica. Eu gosto de fazer esse esboço aqui, ó. Tan, 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 tan. Oh, mas que beleza! Artista! Galera, a gente tem a tabela periódica aqui, certo? Aqui a gente tem o grupo 1, ou 1A, o grupo 2, ou 2A. Aqui o grupo 3A, ou 13, certo? Vou colocar 13, aí depois 14, 15 e aqui o 18, não é isso? Sim, é isso, 18. O que acontece? O magnésio, ele é da família 2A ou do grupo 2A. Ele está exatamente nessa coluna aqui, ó. E todo mundo que é da família 2A, eu vou chamar aqui de 2A, qual que é a característica que eles vão ter com relação à distribuição eletrônica, galera? Né? A característica que eles vão apresentar é porque todos eles vão, né, ter 2 elétrons na camada de valência. Quem é da 1A? Só 1 elétron na camada de valência. Não é verdade? Então, o grande lance aqui é o seguinte, é identificar quantos elétrons cada elemento químico vai ter na camada de valência. Tá certo? Tem uma pergunta aqui, ó, vamos lá. Vai ser... Ah, o pessoal já tá dando a resposta aqui, é isso mesmo, quem respondeu aqui tá certo. Boa, Stephanie, é isso aí. Agora vamos entender aqui, vamos deixar o pessoal entender o porquê. Galera, o magnésio, ele tem quantos elétrons, então? Ele tem 2 elétrons na camada de valência, não é? Deixa eu pular aqui, ó, para o zinco, ferro e crômio. Galera, o ferro, o zinco e o cromo, eles são todos elementos representativos. E eles estão exatamente aqui, ó, nessa região da tabela periódica. São elementos... Oh, eu falei representativos, eu falei errado. São todos elementos de transição. Beleza? Os elementos representativos são esses aqui, ó, dos grupos A. Tá bom? Então, são todos eles elementos de transição. Certo? Olhem aqui na tabela periódica. Né? A gente tem aqui o ferro. A gente tem aqui, cadê o cromo? O cromo. E temos aqui também o zinco. Todos eles, inclusive, pertencem, né, ao mesmo período, ao 4º período. Agora, o que esses elementos químicos aqui eles têm em comum? Todos esses elementos químicos aqui, pessoal, pertencem ao bloco D da tabela periódica. Ou seja, o subnível mais energético, não é isso? É o subnível D. Agora, todos esses elementos aqui, pessoal, que tem o subnível D, né, como sendo o subnível mais energético, eles vão apresentar na sua camada de valência o subnível S com 2 elétrons, certo? Ou seja, a camada de valência desses elementos químicos aqui do bloco B ou do bloco D, D de dado, os elementos aqui do bloco D, né? A regra geral é que todos eles têm 2 elétrons na camada de valência.
Ou seja, retornando aqui para o nosso slide, o zinco tem 2 elétrons, o ferro tem 2 elétrons e o cromo também tem 2 elétrons, certo? Ou seja, a primeira energia de ionização aqui, ó, para o zinco, para o ferro e para o cobre, ela vai ter um valor X. A segunda energia de ionização vai ter um valor próximo de X. Por quê? Porque esses elementos químicos, eles têm elétrons, né, 2 elétrons no mesmo subnível, né, 2 elétrons não no mesmo subnível, mas 2 elétrons, sim, no mesmo subnível e na mesma camada. Quando você retira o primeiro elétron, ainda tem um outro elétron nessa camada aí de valência, certo? Que ainda está no mesmo nível de energia. Assim, vai valer também para o magnésio, né? Porque o magnésio, ele está mais ou menos aqui, ó, no terceiro período, certo? Da família 2A. Ou seja, o magnésio, ele também tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, a gente vai retirar um primeiro elétron com a primeira energia de ionização, e a segunda energia de ionização, ela vai ter um valor relativamente próximo. Por quê? Porque o segundo elétron estava no mesmo nível de energia, certo? Agora, o lítio, galera, o lítio está aqui no grupo 1, né? É o segundo elemento aqui da família 1A. Ou seja, o lítio, ele tem só um elétron na camada de valência, certo? Quando esse um elétron é retirado, quando esse um elétron é perdido, os outros elétrons vão estar em um nível mais interno. E por isso, a próxima energia de ionização vai ter um valor ainda o quê? Ainda maior. Não é isso? Então, a melhor resposta aqui é sim, letra B, o lítio. O lítio é o elemento que deve ter a maior energia, a maior diferença entre o primeiro e o segundo potencial de ionização. Exatamente porque o lítio só tem um elétron na camada de valência e quando esse elétron é perdido, o próximo elétron ele vai sair de um nível ou de uma camada mais interna e por isso maior ainda será a energia de ionização para se retirar esse segundo elétron. Vocês entenderam? Alguém? E aí, galera, dá um sinal aí, fala alguma coisa. Não entendeu? Então vamos lá, né? Por que que o lítio vai ser o elemento químico que vai apresentar a maior diferença entre a primeira e a segunda energia de ionização? Né? Igual eu falei aqui para vocês, né? Os elementos químicos ferro, zinco e cromo, ferro, zinco e cromo, são esses 3 que eu estou circulando. Eles pertencem ao bloco D da tabela periódica, ou seja, eles estão nessa região aqui da tabela periódica. E quem está no bloco D vai ter na sua camada de valência um subnível S2 preenchido. E na sua camada anterior à camada de valência, a camada N-1, o que significa N-1? Ora, se a gente está aqui, né, se o elemento químico está na quinta camada, na camada N, na camada N-1 vai ser o quê? 5-1, na camada anterior. Na camada anterior ele vai ter o quê? O subnível mais energético. Então, todo mundo que está aqui no bloco D tem o seu elétron mais energético no subnível D. Né? Só que existe isso, né? Quem tem os elétrons aqui, ó, os elétrons mais energéticos no subnível D, os elétrons de valência vão estar no subnível S, uma camada mais externa. Né? Deixa eu fazer a distribuição aqui, por exemplo, do ferro. Né? O ferro tem número atômico 26. O ferro tem número atômico 26. A distribuição dele seria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Beleza? 3d6. Ou seja, o subnível mais energético parou em D. Só que a camada de valência está aqui, ó, nessa região.
Ou seja, na camada de valência, quem está no bloco D possui os elétrons no subnível S, só que é o subnível mais externo. Então, o zinco, o cromo e o ferro, né, eles vão ter todos 2 elétrons da camada de valência. Ou seja, vou considerar que essa aqui seja a camada de valência desses elementos, tá bom? Se a gente tem um primeiro elétron que esse elétron é retirado, a gente vai ter uma primeira energia de ionização. Já a segunda energia para retirar esse segundo elétron, ela vai ser relativamente maior, ela vai ser maior, claro, com certeza, só que próximas umas das outras. Por quê? Porque ainda era um elétron que estava na mesma camada, ali, ó, no mesmo nível de energia, tá certo? Agora, né, isso também vale para o magnésio, porque o magnésio é da família 2A, e por ele ser da família 2A, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, né? Igual eu falei, o magnésio está nessa posição aqui na tabela periódica, na verdade, e quem está nessa posição pertence à família 2A, e quem é da família 2A tem 2 elétrons na camada de valência, especificamente no subnível S, beleza? Então, quando a gente retira um elétron aqui, ó, da camada de valência do magnésio, a gente retira um elétron, a gente ainda tem outro na mesma camada, né? A energia vai ser maior, só que por ser da mesma camada, né, elas vão ser relativamente próximas. Agora, por que que o lítio é aquele que apresenta maior diferença entre a primeira e a segunda? Porque o lítio está exatamente aqui, ó, na primeira família, na família 1A. E quem é da família 1A só tem um elétron na camada de valência. Quando o lítio perde esse único elétron da camada de valência, os próximos elétrons estão em uma camada o quê? Mais interna, mais próxima do núcleo. E quando isso acontece, né, tem uma grande diferença de energia, que é o que a gente chama de gap, não é isso? Então, né, devido a esse gap, devido a essa mudança aí de camadas, a gente tem o lítio como sendo aquele que apresenta maior diferença entre a primeira e a segunda energia de ionização. Beleza, galera? Entendido aí? Então, aqui para o Q47, nós temos como letra B a melhor resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Olha esse aqui, galera. Enem. Exercício do Enem. Notem aí, né, que a gente tem um gráfico, né? Esse gráfico, aparentemente, ele pode assustar a gente, só que eu gostaria que vocês não tivessem esse sentimento quando vocês olhassem um gráfico. Os exercícios que têm gráfico, geralmente, eles são relativamente, né, fáceis, entendeu? Com calma, vocês vão entender aqui, né, o que ele está dizendo. Vamos lá. Enem Q22, né? Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons. Todo mundo sabe disso, né? No núcleo atômico nós temos prótons e nêutrons. Sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa, verdade. A massa atômica A, ela é igual à soma de prótons, que é o número atômico, mais N, que é o número de nêutrons. Nota-se que na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O que significa isso? Que na maioria dos átomos que existem, a gente não tem a mesma quantidade entre prótons e nêutrons, né? Na maioria dos átomos que existem, na maioria dos núcleos, a gente tem a quantidade de prótons diferente da quantidade de nêutrons. É isso que ele está falando até aqui. Aí ele diz, ó, o gráfico mostra a quantidade de nêutrons N, a quantidade de nêutrons, olha aqui, ó, a quantidade de nêutrons N em função da quantidade de prótons Z. Em função da, aí, ó, o número de prótons Z. Então, a quantidade de nêutrons está aqui no eixo Y e a quantidade de prótons está aqui no eixo X. Beleza? Para os núcleos estáveis conhecidos, né? Então, os átomos que se conhecem aí até hoje, né? Existe aí esse gráfico falando da quantidade de prótons e da quantidade de nêutrons. O que significa essa linha aqui no gráfico, galera? Essa linha aqui indica que, né, os pontos que estão nessa região são aqueles em que o número atômico é igual ao número de nêutrons. Então, no início aqui, ó, nessa primeira região aqui do diagrama, do gráfico, o que a gente tem?
a gente tem pontos que estão exatamente em cima dessa reta, não é? Ou seja, nessa região aqui, ó, nós temos elementos químicos em que o número atômico é igual ao número de nêutrons, apesar do enunciado ter dito que, né, a maioria não apresenta, e, ó, na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção, porque em todo o outro restante aqui, ó, os pontos estão fora da curva que a gente, dessa reta aqui, na verdade, né? Os pontos estão fora da reta, indicando que a maioria não pertence aí aos elementos que têm prótons iguais à quantidade de nêutrons. Então, vamos adiante. Aí ele diz o seguinte, ó, o antimônio, né, o símbolo SB, é um elemento químico que possui 50 prótons. Então, o antimônio possui 50 prótons e possui vários isótopos. Então, o que são os isótopos? Ele fala aqui, ó, átomos que só diferem pelo número de nêutrons. Não é isso, pessoal? Os isótopos, eles são todos do mesmo elemento químico, porque tem o mesmo número de prótons, só que eles vão ter massas diferentes. Por quê? Porque eles têm diferentes números de nêutrons. Beleza? Então ele fala, de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem. Então vou marcar o antimônio. Cadê o antimônio aqui no número atômico, hein, galera? Como é que a gente acha o antimônio aqui no número atômico? Ele diz pra gente que ele tem o quê? 50 prótons. Então o antimônio está exatamente nessa posição. Beleza? O antimônio está exatamente nessa posição. Agora, onde estão os isótopos do antimônio? Ué, a gente tem que entender que o gráfico mostra pra gente, ó, núcleos estáveis, né? Os núcleos estáveis são algumas bolinhas ali, ó. Não é isso? Então, por exemplo, para esse número atômico 80 aqui, ó, cadê os núcleos estáveis? Os núcleos estáveis estão a partir dessa região até aqui, ó. Então, os núcleos estáveis aí desse elemento químico com o número atômico 80 estão nessa região. Vamos fazer o mesmo aqui para o antimônio. Então, a gente sobe aqui, né, até tocar aqui nas bolinhas que representam os núcleos estáveis. Até aqui a gente tem 60, não tem nenhuma bolinha aqui, não é? E a primeira bolinha é exatamente essa que eu estou marcando aqui, ó, nessa região. E o outro isótopo vai ter o mesmo número atômico, ó. Ele encerra aqui, ó, o último isótopo encerra aqui, abaixo da metade, entre 70 e 80. 80 está aqui, 70 está aqui, então está aí, ó, entre essas duas regiões, um pouco para baixo da metade. Aqui seria o quê, galera? Aqui seria mais ou menos 75, né? Aí, ó, 75, ó, mais ou menos nessa faixa aqui, não é isso? Beleza. Então, galera, qual que é a quantidade máxima a quantidade máxima de nêutrons? Vamos achar a quantidade máxima de nêutrons que um isótopo do antimônio tem? Né? Se essas bolinhas aqui, ó, marcam os núcleos estáveis, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter que essa última bolinha está abaixo da metade, não é isso? Logo abaixo da metade, o primeiro antes da metade, aqui não é 75 que a gente falou? O primeiro antes vai estar, então, aqui por volta de 74. Beleza? E o primeiro aqui, ó, o primeiro núcleo estável, né? A gente tem aqui a região dos 60. A primeira bolinha está logo acima dos 60, por volta aqui de quanto, hein, galera? A primeira? Por volta de 62, não é isso? 62 nêutrons. É, isso é verdade. Então, os núcleos estáveis do antimônio, eles estão nessa região aqui, ó. Nessa região, com 62 prótons, 62 nêutrons e 74 nêutrons. Então, esse intervalo de 62 nêutrons a 74 nêutrons para o número atômico 50 indica, né, a região, a faixa ali dos isótopos. Então, vamos agora para as questões aqui, já que a gente fez essa leitura do gráfico, vamos aqui para as questões e tentar achar um gabarito. Olha a letra A. A letra A fala o seguinte, né, que os isótopos do antimônio, ó, de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem entre 12 e 24 nêutrons a menos. Galera, eles têm entre 12 e 24 nêutrons a mais, ó. Por quê? Porque 62 dá 12 nêutrons a mais
E 74 dá 24 nêutrons a mais. Não é isso? 62 não é 12 unidades a mais que 50? Sim. E 74 é 24 a mais do que 50. Então, essa letra A está falsa, porque não é a menos, e sim o quê? A mais. Aí ele diz letra B, exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons. Galera, seria o mesmo se os isótopos do antimônio estivessem aqui, ó, nessa reta, né? E eles não estão, eles estão fora da reta, então não tem a mesma quantidade. Então isso aqui também está falso. Letra A, falso. Letra B, falso. Entre 0 e 12 nêutrons a mais do que o número de prótons. Bom, a menor quantidade que tem aqui são 12 a mais, né? Então, essa letra C também está falsa. Letra D. Entre 12 e 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. Uai, essa aqui que é a resposta, né? Porque o primeiro isótopo estável tem 12 nêutrons a mais, que é 62 aqui, ó. E o outro, o último, né, o maior aqui com maior massa, vai ter o quê? 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. Então, a letra D é verdade. E a letra E fala que tem entre 0 e 12 nêutrons a menos. A gente viu que a quantidade de nêutrons não está a menos, e sim a mais do que a quantidade de prótons. Então, a letra E está falsa. A melhor resposta aqui, de fato, seria letra D. Beleza, galera? Bom, turma, vamos fazer mais esse aqui então, para a gente encerrar? Olha só, considere as afirmações a seguir acerca da tabela periódica, né? D17 na página 72, D17 na página 72. Então, sobre a tabela periódica, né, considere as afirmações a seguir acerca da tabela periódica. Item 1. Na família 6A, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo. Galera, em toda a tabela periódica, né? Tem aqui, olha a eletronegatividade aqui. Como é que a eletronegatividade cresce na família? Na família ela cresce de baixo para cima. Não somente na família 6A, mas em qualquer família, o crescimento é de baixo para cima. Então, item 1 está falso, certo? Item 2. Os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita nos períodos? Verdadeiro ou falso, turma? Quando a gente tem um período aqui, ó, como é que é a tendência do crescimento do número atômico? Ó, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 32, cresce da esquerda para a direita, não é verdade? E ele está falando aqui, ó, que é da esquerda para a direita. Sim, isso é verdade. Item 3. Na família 1A, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Isso é verdade, galera? A energia de ionização? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque quanto maior o número de camadas, menores serão as energias de ionização. Então, aqui embaixo, que os elementos têm muitas camadas, as energias serão menores do que quem está aqui em cima, que tem o quê? Poucas camadas. Não é isso? Então, letra A está o quê? Desculpa, item 3 está verdade. Item 4. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita nos períodos? Sim, é da esquerda para a direita. E nas famílias de baixo para cima. Está verdadeiro aqui também. Na família 7A, a temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo? Galera, a família 7A é essa última coluna aqui antes dos gases nobres, não é? A gente tem flúor, cloro, bromo, iodo, não é isso? E aqui o astato AT. O flúor e o cloro são gasosos. O bromo é líquido, o iodo e o astato são sólidos, ou seja, a temperatura de ebulição ela cresce de cima para baixo, está verdade também. Aí ele fala, as afirmações corretas são em número de... Então, qual que é a quantidade de afirmações corretas? São essas 4 aqui, a resposta da letra B. Bom, temos dúvidas aqui? O primeiro está verdadeiro. Não, o primeiro está falso, ó. Que a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima, né? Então, galera, fica aqui
Fica aqui, então, o gabarito da D17, letra B. Falou? Bom, turma, a gente encerra a nossa aula por aqui. Um abraço a todos, beijos no coração. Qualquer dúvida, estamos na plataforma para melhor atendê-los, tá joia? Beijos, tchau, tchau, valeu!